Boa noite, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Tamashiro, Sushi Man, e hoje eu vou falar um pouquinho das panelas de arroz, né? Algumas pessoas me perguntam que panela que eu gosto de usar e qual que é o equipamento que eu recomendo para quem está começando. Então vamos bater um papo aí para ver que panelas que eu gosto de usar aqui em casa, que eu recomendo, dar algumas dicas e aí ajudar talvez a esclarecer algumas dúvidas, alguma coisa que talvez você tenha dificuldade ou não saiba realmente em relação aos sushis. Só ver que eu acho que eu esqueci de pôr para gravar aqui. Vamos gravando. Então vamos lá, vamos começar aqui. Antes de começar, eu queria falar que assim, esse vídeo eu não estou querendo fazer propaganda nenhuma de marca, de modelo, nada desse tipo, tá? Então assim, na verdade é só é realmente assim o que eu gosto de usar, o que eu já usei, tudo que eu tenho assim, as experiências que eu tive, né, com panela elétrica de arroz. Então assim, realmente eu quero deixar claro que não é merchandise, não é nada desse tipo, tá? Então assim, se por algum acaso eu ofender alguém, alguma marca, alguma coisa assim, de antemão eu já peço desculpas, porque esse não é o intuito dessa live, né, dessa transmissão. O que eu quero realmente é ajudar quem tem dúvidas. Às vezes a pessoa está começando e não sabe na verdade não sabe nem por onde começar, o que comprar e fica naquela dúvida, será que eu compro, será que eu não compro, será que vale a pena investir, quanto que custa, algumas coisas desse tipo, e aí às vezes a pessoa acaba não tomando a decisão. Então assim, eu vou realmente falar um pouquinho de acordo com a minha experiência, o que eu já usei, o que eu recomendo, tá legal? E aí, basicamente a live de hoje, a transmissão de hoje vai ser sobre isso. Eu vou falar um pouquinho sobre a panela de arroz, mais especificamente sobre panela elétrica, né? Porque uma panela comum você também consegue fazer o arroz, mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre a panela elétrica. E aí, vou apresentar, né? Essa panela aqui é um modelo, um modelo de panela elétrica, né? E para que assim, para que serve, né, uma panela elétrica? Tem gente que faz de tudo, tá? No meu caso, eu gosto de usar realmente para fazer arroz e para cozinhar legumes no vapor. Então assim, eu não uso, nunca usei assim para outras finalidades, né? Tem gente que faz, já ouvi falar que tem gente que faz cozinha, né, realmente na panela, faz pratos aí mais elaborados, mas eu nunca utilizei. Normalmente eu faço só o arroz japonês, né, e cozinho legumes no vapor, tá? Normalmente a panela, ela tem essa carinha aqui, ó. Não sei se dá para você ver aí. Acho que dá para ver, né? Vou colocar um pouquinho mais perto, tá? Então aqui tem uma panelinha normal, de uma panela elétrica. Essa panela aqui, ó, depois eu até passo as especificações para você. É uma panela que, na verdade, eu não comprei, eu ganhei ela de presente, né? E para mim e para minha esposa ela é mais do que suficiente para fazer um arrozinho aí para um jantar. Inclusive assim, às vezes a gente acha que só dá para fazer arroz japonês, né? E dá para fazer arroz, aquele agulhinha, né? O arroz brasileiro que a gente encontra por aí nos supermercados, dá para fazer também. Vamos lá, eu vou tentar mostrar para vocês as partes, né? Algumas partes dessa panela. Normalmente ela vem com uma pazinha como essa daqui, ó. Essa pazinha aqui, ó, ela em japonês ela é chamada de hera. Tá? Então é uma colher de arroz e serve realmente para a gente retirar o arroz depois que ele está pronto. Tá? Ele tem essa característica aqui, tem uns frisinhos aqui, né? Acho que dá para você ver aí também. E aí você vê que ela não tem dentes, nada assim, é realmente uma colher para a gente pegar com
uma certa suavidade o arroz, né? Porque se você pega com muita força ou de uma forma um pouquinho mais bruta, ela acaba quebrando os grãos, então assim, tem que ser de uma forma suave. E aí a Herá serve perfeitamente para isso. Legal? Então aqui tem uma Herá, normalmente ela vem junto com a panela, né? Não sei se você consegue ver aqui, ó, na parte de trás. Ela tem como se fosse um suportezinho, que dá para você ver também aqui, tá? E esse suportezinho você coloca a Herá aqui, tá? Então, você acabou de usar, em vez de deixar na mesa lá, você pode colocar aqui e aí você consegue usar esse utensílio aqui, tá? Então vamos lá. A panela, ela tem um botão aqui, ó, em cima, tá? Ela trava e a gente consegue abrir e travar, tá? Você vê que é bem simples, é só apertar e abrir e ela trava e destrava. Dentro dela costuma vir essa parte aqui de plástico, tá? Acho que dá para você ver legal. E essa parte de plástico aqui, com tipo uma peneirinha, né? Você consegue ver que ela toda furadinha. Ela é usada para cozinhar a vapor, tá? Então assim, você tem às vezes quer cozinhar um legume, em vez de você jogar na água quente, tem gente que fala que perde, né, os nutrientes e tal. Então você pode usar essa peneirinha aqui, tá? Você coloca os legumes, coloca a água aqui dentro e aí você, assim que a panela começa a soltar o vapor, ela cozinha os legumes no vapor, tá? É bem interessante. Eu e minha esposa a gente usa bastante essa peneirinha aqui porque realmente deixa os legumes assim bem gostosos, tá? O que vem também junto com a panela é esse copinho aqui, tá? É um copinho medidor. E aí ele vem até com as marcações aqui. E o máximo aqui ele chega em 160 ml, tá? 160 ml. E aí eu estava até pesando agora há pouco o arroz para ver quanto que dá, né? Porque não necessariamente o arroz e a água têm o mesmo peso, né? Então assim, são 160 ml de água aqui, né? De líquido, e de arroz ele dá mais ou menos 125 gramas, tá? Não é até o topo aqui, é até a marcaçãozinha aqui. Então, cada copinho desse aqui, cada xícara, é equivalente a mais ou menos uma xícara, tá? E aí dá 125 gramas. E aí, inclusive na hora que você vai comprar a panela, você, normalmente do lado de fora da embalagem, ela vem indicando se são quantas xícaras, né, ou quantos copos ela é a capacidade máxima. E aí, então o copinho é esse aqui, tá legal? E aí, uma outra parte, talvez uma das mais importantes, é justamente essa aqui, ó. É onde você coloca o arroz, tá? Essa parte aqui, do lado de dentro, normalmente ela é antiaderente, tá? E pro lado de fora, assim, né, é mais simplesinha, tá? Então, você vê que ela tem a parte de dentro aqui um pouquinho mais escura, né? Com as marcações, não sei se dá para você ver aqui, tá? Então tem as marcações e aí essas marcações servem para você ver a medida de arroz e de água, tá legal? Normalmente eu já tenho na minha receita, eu tenho a minha medida, então eu praticamente não utilizo essas medidas aqui, mas para quem gosta de usar, ajuda bastante ter essa marcação aqui. Tá legal? Então, essa aqui é uma outra parte da panela. Tá? Eu tenho aqui, ó, o cabo, tá? Cabo de energia, porque, como eu disse para você, essa panela ela é elétrica. Então, aqui, ó, na parte de trás você consegue ver, tá? Que ela tem essa entrada, né? Para onde você pluga o cabo de energia. Tá? E aí, no meu caso aqui, são 3 pontas, né? E aí eu plugo lá na tomada para ela poder funcionar. Por dentro aqui, ó,
ela tem como se fosse uma molinha. Acho que dá pra ver, né? Tem uma molinha aqui, ó, onde eu tô com o dedo. Essa molinha, quando você coloca essa parte preta aqui pra dentro, ela fica meio solta, né? Você percebe aqui que ela tá bem pra cima. Quando você coloca peso, ela abaixa, tá? Tá vendo? É bem pouquinho, mas ela abaixa. Na hora que ela abaixa, ela percebe que ela ativa aqui o sensorzinho aqui que tá com água ou com arroz para cozinhar, tá? E aí depois é só você ligar, tá legal? Então aqui, ó, eu vou tirar esses outros utensílios aqui e aí eu vou te mostrar como que ela funciona, tá? De uma forma geral, ela é bem simples, tá? Então assim, tem gente que tem um certo medo, né? Como é que funciona a panela elétrica? E você consegue ver aqui, ó, que ela só tem um botão, tá? Na verdade não é um botão, ela tem tipo um gatilhozinho aqui, ó, que você desce ele para você ligar, tá? Porque como é que funciona? Você compra a panela, né? Aí você coloca o arroz, coloca a água e aí você fecha. Você não coloca essa parte aqui, tá? Se você for fazer o arroz. Colocou o arroz, colocou a água, aí você vem aqui, ó, e você abaixa esse botãozinho, tá? Acho que dá pra ver aqui também, ó. Você abaixa esse botãozinho e aí a panela liga, tá? Aqui, ó, não sei se você consegue perceber também, ela tem duas lâmpadas, tá? Uma vermelha e uma azul. Azul não, verde. Uma vermelha e uma verde aqui. E aí o que acontece? Assim que você abaixa o botãozinho aqui, ó, essa alavanca aqui, ela acende o vermelho. E aí ela entra em modo de cozimento, tá legal? E aí a panela começa a cozinhar. Automático, você não precisa fazer nada. É interessante, inclusive, é que você não fique abrindo e fechando, porque assim, ela não trava aqui, né? Ela está cozinhando, mas ela continua aberta, então você consegue abrir a panela. Porque assim, na hora que ela começa a cozinhar, você vai perceber que ela esquenta bastante, né? E solta vapor. É igual a panela comum. Quando você está colocando ela no fogo lá, começa a borbulhar. Inclusive, se você tampa ela, tem panela ali que derrama tudo a água ali em volta. Então assim, você vai perceber que isso acontece com essa panela aqui também. E aí, então, é recomendável você não ficar abrindo para não sair o vapor e você se queimar também. Tá legal? E aí o que acontece? Depois que ela acaba de cozinhar, automaticamente ela sobe esse botãozinho aqui. Você não precisa fazer nada. Ela sobe e aí ela muda para o botão verde. Botão verde não, para a luz verde, né? E aí o que acontece? Nesse caso aí ela já entra em modo de manutenção de temperatura, tá? Então assim, ela para de cozinhar e aí ela mantém a temperatura para que o arroz continue quentinho, tá legal? E aí você pode servir, tá legal? Então, de uma certa forma, é assim que essa panela funciona, tá? Uma outra coisa que você tem que tomar cuidado é o seguinte, ó. Como eu falei para você, assim que ela começa a cozinhar, ela começa a soltar vapor, né? Soltar as bolhas lá, né? De água. E aí, ela tem aqui, ó, na parte de cima, você consegue ver? Ela tem como se fosse dois buraquinhos aqui, tá? E essa peça aqui ela é muito importante porque se o vapor não tivesse por onde sair, acabaria se tornando meio que uma panela de pressão, né? Porque o arroz, assim, na hora que começa a cozinhar, a pressão ali dentro acaba sendo muito grande. Então sai bastante vapor por esse buraquinho aqui, tá? Então até tomar cuidado para não colocar a mão em cima para não se queimar, tá legal? Dá para você ver aqui então, ó, essa peça aqui que fica responsável por essa função. Vou falar um pouquinho sobre os tamanhos e capacidades das panelas elétricas, tá? Aqui, ó, antes de falar disso, eu vou mostrar para vocês uma panela japonesa, tá? Essa aqui, ó, é uma
panela japonesa que veio de lá, inclusive, tá? Aí você fala assim, poxa vida, você estava me falando até agora há pouco que era só um botãozinho apertar lá, aí de repente você me mostra essa panela aqui cheia de botão, tudo escrito em japonês. Como é que eu vou fazer para usar ela, né? E só que assim, é bem simples, tá? Apesar de ter vários botões aqui, funcionalidades diferentes, para quem vai fazer arroz, é bem simples. Essa panela japonesa aqui, ela assusta um pouco na hora que você... Primeiro que ela é bem maior, né, que a outra. Deixa eu pegar aqui para você ver. Aqui de frente nem tanto, mas de lado você percebe que ela é bem maior do que essa outra aqui. E ela tem muito mais botões, né? Ela tem uns botões aqui, não sei se você consegue ver, que são bem diferentes. Mas o modo de funcionar é o mesmo, tá? Ela tem aqui o botãozinho para abrir, tá? E aí por dentro ela tem também esse recipiente, né? Ele tem esse recipiente que é onde a gente coloca o arroz para cozinhar. Tá legal? Novamente, por dentro ele é antiaderente, tá? E por fora aqui não tem esse tratamento antiaderente. Ele também vem com aquela tipo de peneirinha aqui por cima, né, para você poder cozinhar legumes. Então você também consegue usar com essa função. E por dentro ela é um pouco mais bem acabada, tá? Não sei se você consegue ver aí. Ela é toda forrada aqui, tá? E em vez da molinha, ele tem como se fosse um botãozinho aqui, tá? Esse botãozinho aqui realmente ele abaixa também. E na hora que ele abaixa, a panela percebe que está com... A panela percebe que ela está com arroz para cozinhar, tá legal? E aí você vai me perguntar, bom... também tem aqui, ó, ela tem o cabo de energia, tá? Fica aqui atrás. Ela é retrátil, então eu consigo puxar, travou, aí depois eu puxo ela novamente, dou um tiquezinho, ela volta para dentro, tá? Aí você me fala assim, bom, mas aqui não tem só um botãozinho, né, para poder ligar. Como é que funciona? Para cozinhar a panela cozinhar o arroz nesse tipo de panela aqui, realmente ela tem muitas funções, tá? Mas se você perceber aqui, dá uma olhada geral aqui. Se você tivesse que apertar só um botão, qual que você apertaria? Tá? Aqui, o botão principal é esse aqui, ó, o vermelhinho, tá? É ele que ativa o cozimento do arroz. Então assim, você coloca o arroz, ao invés de você ter aquela alavanquinha aqui que você abaixa, você vem e aperta esse botão vermelho. Automaticamente a panela já entra em modo de cozimento, tá legal? E aí, assim que ela termina, ela tem um outro logo abaixo aqui, ó, um outro botãozinho, uma luzinha na verdade, que indica quando o arroz está cozido. Então é só ligar, chegou no cozimento ideal, ela entra em modo de manutenção de temperatura e aí ela fica mantendo o arroz quentinho, tá legal? Então, de uma forma geral, é assim que funciona essas panelas de arroz, tá? Essa aqui é uma panela japonesa, essa aqui é uma panela nacional. E como eu falei para vocês, elas têm capacidades e tamanhos diferentes, tá? Essa daqui, ela é de 4 copos, né? 4 xícaras, né? Dessa aqui, 4 copinhos. E aí, eu estava medindo ali agora há pouco, e cada copinho desse aqui dá 125 gramas de arroz cru. Se multiplicar por 4 dá 500 gramas, né? E aí o arroz ele dobra de peso. Então assim, se você colocar 500 gramas de arroz cru aqui, ele vai virar 1 kg de arroz cozido, tá? Essa panela aqui, ela já comporta 10 copos, tá? Então,
1,250 kg de arroz cru, que vira 2,5 kg de arroz cozido. Então, essas aqui são os tamanhos e as capacidades. Uma outra característica é que assim, essa panela aqui, por ser nacional, ela é de 127 volts, tá? E 400 watts. Então você não precisa se preocupar, porque a voltagem aqui do Brasil ela é de 110, né? O mais comum, 110 ou 220. Aí é bom você tomar cuidado para você ver qual que é a voltagem aí da sua casa, porque se você colocar na voltagem errada vai queimar a panela, tá legal? Então aqui, ó, eu tenho uma panela de 127 e a panela japonesa você tem que tomar um cuidado muito grande, porque ela é de 100 volts, tá? Aí você me fala, bom, a diferença de 100 para 110 é pequena, mas assim, eu já conversei com algumas pessoas, eles recomendam utilizar um transformador, porque com o tempo essa panela ela pode queimar e ter uma vida útil menor se você ficar usando, né, uma panela de 100 volts numa tomada de 110. Ela marca aqui também 1.400 watts, tá? Então você percebe que tem uma diferença até grande, uma de 400 para uma de 1.400 watts, tá legal? As pessoas me perguntam também em relação à qualidade do arroz, se tem diferença realmente, se essa aqui, por ser japonesa, é melhor do que essa. Tem diferença sim, essa aqui é um pouquinho melhor, não vou negar. O material dela, assim, principalmente essa parte de dentro aqui, ó, que vocês não conseguem perceber aí pela câmera, mas você percebe que é um material de melhor qualidade, tá? Tanto a parte antiaderente aqui de dentro, como a própria, ela é mais pesada, tem é mais robusta, tá? E quando você está cozinhando arroz, o primeiro ponto é que essa aqui ela demora um pouquinho mais, ela demora uns 40, 45 minutos para ficar pronta, e essa daqui ela fica pronta mais rápido. Aí você me fala, bom, então essa aqui é melhor, né? Mas não necessariamente, porque assim, o arroz japonês, ele tem que ser cozinhado da maneira correta. E aí, às vezes, se for cozido muito rápido, ele acaba passando do ponto. Então, assim, ele tem um cozimento mais lento e fica melhor, sim, o arroz nessa panela, tá? Mas, assim, para quem está começando, é uma questão também de acertar a quantidade de água, tá? Porque, assim, a partir do momento que você acerta as quantidades de arroz e de água da sua panela, você consegue fazer um arroz de altíssima qualidade. Então, assim, não é a panela que vai, assim, fazer a diferença no seu caso, tá? Então, assim, não adianta nada eu colocar um arroz japonês na panela japonesa se eu errar a quantidade de água. Com certeza não tem panela que salve, tá? E se você colocar a quantidade certa nessa daqui, você com certeza vai conseguir um arroz muito bom para fazer sushi, tá legal? E aí, uma outra coisa interessante, essa panela aqui, eu não sei se é porque ela já gastou um pouquinho ou o que é, ela gruda um pouquinho no fundo, tá? Então você acaba perdendo um pouquinho do arroz que fica ali no fundo. E essa daqui não, essa aqui você aproveita praticamente tudo. Na verdade, praticamente não, você aproveita tudo, porque como ela tem uma antiaderência muito boa, ela não queima a parte de baixo, não gruda, e você consegue aproveitar de uma forma muito melhor todo o arroz. Então é isso aí, tem essas diferenças sim. Se eu fosse recomendar, essa é um pouquinho melhor, mas também tem diferença de preços, tá? Então é claro que o fato dela ser importada, dela ser de uma qualidade melhor, isso aí reflete diretamente no preço. Então, assim, essa aqui acaba sendo um pouco mais cara, tá? Ela vai custar, eu não pesquisei recentemente, mas uma panela dessa marca aqui, ela vai estar custando acima de R$1.000, tá? 1.500, 1.600, não sei exatamente.
sendo que uma panela nacional você consegue encontrar ali na faixa de R$100. Então assim, é mais do que 10 vezes. Tudo bem que assim, são capacidades diferentes, tá? Então assim, não dá para comparar. Mas uma panela assim de 10 copinhos como essa daqui, você vai pagar, sei lá, R$200, R$300, não sei. Teria que pesquisar mesmo, porque tem Black Friday e a gente não sabe o que acontece aí, às vezes os preços variam. Então assim, mas tem uma diferença grande de preço. Então assim, isso aí reflete também na tua escolha, né? Porque assim, não adianta nada eu falar que essa aqui é melhor se ela custa R$1.500 e você não tem condições. Compensa você comprar uma que cabe no seu bolso e você consegue fazer um arroz ali legal também, e dá para fazer sushis muito bons com essa panela. Eu já fiz assim, normalmente quando eu faço pouca quantidade eu uso essa panela. Se eu faço muita quantidade eu faço nessa outra aqui. Então é isso aí que vai definir, tem que ver a sua necessidade. Inclusive em restaurantes não usa nenhuma dessas duas, né? Em restaurante, quando eu trabalhava lá, a gente tinha uma panela que cabia 4 kg de arroz cru. Isso aí dá 8 kg de arroz cozido. Só que para restaurante compensa, né? Porque não dá para ficar fazendo panelinha de arroz se o seu fluxo ali, sua produção é muito grande. Então depende muito do que para que você precisa, se é só para ter realmente ou para fazer alguma coisa caseira, ou se você realmente quer trabalhar com isso. Se você quer trabalhar, espera um pouquinho que depois no final do vídeo eu vou te dar uma dica legal, tá? Bom, vou falar um pouquinho também da limpeza e dos cuidados, tá? O primeiro cuidado que eu falei para você é em relação ao vapor, tá? Não ficar abrindo a panela quando está cozinhando, porque realmente você corre o risco ali de se queimar, tá? Além de você perder o ponto do arroz, porque imagina, você coloca a quantidade certa, de repente você abre aqui, o vapor sai todo e você acaba não conseguindo o arroz no ponto ideal, tá legal? Um outro cuidado que você tem que ter, é até uma mancada que eu fiz. Como eu falei para vocês, as panelas têm voltagem, né? 110, 220, eu não sei se tem de volt, mas teve um dia que eu estava trabalhando no restaurante e a panela era 120 volts, 127, né? 120, 110 lá, sei lá. E aí eu liguei ela no 220. Aí o que aconteceu? Eu errei, assim, no dia lá, bobeei e coloquei na tomada errada. E aí ela começou a cozinhar, e aí assim, deu 5 minutinhos, eu liguei ela, deu 5 minutinhos, ela levantou. Aí fui lá, abaixei de novo. Deu 1 minuto, ela levantou de novo. E eu não tinha percebido que eu tinha colocado na tomada errada. É assim, né, meio teimoso. Falei assim, não, essa panela tá zoando comigo, né? Eu vou ter que dar um jeito nela. Aí eu fui lá e peguei uma fita crepe e colei aqui o botão para baixo. Eu falei assim, eu sei mais ou menos quanto tempo demora. Ela demora uns 25 minutos. Quando der o tempo, eu venho e tiro a fita crepe. Só que aí imagina o que aconteceu. A panela era 110, eu coloquei no 220, ele derreteu por dentro. Derreteu. Aí essa parte aqui de dentro aqui, ó, o negócio, não sei se você consegue ver, essa parte aqui ela praticamente colou na panela, assim, o negócio desintegrou. E aí depois para explicar para o patrão, né, como é que tinha acontecido. Eu falei, então não sei, eu acho que, sei lá, acho que ela deve ter estragado. Mas, então assim, não coloque a panela em voltagem errada que você vai estragar. E aí depois a panela não teve nem conserto, ele teve que comprar outra, porque realmente eu acabei estragando a panela por teimosia, porque a panela, você vê, ela tinha um mecanismo ali que ela identificou que estava sobrecarregando, né, superaquecendo, e ela estava tentando desligar. Então se estiver acontecendo isso, não force ela, porque provavelmente tem alguma coisa errada aí, pode não ser a panela, pode ser você, tá? Aqui, ó, essa partezinha aqui de cima, ela sai, tá? Então você consegue aqui, ó, bem fácil, é só puxar um pouquinho, você consegue tirar para limpar, tá? Então aqui, ó, às vezes você só usa e não limpa.
Então assim, é interessante você manter ela sempre bem limpinha. Um outro lugar que costuma ter, sair, as pessoas não sabem, é essa parte de trás. Ó. Quando você levanta a tampa, o vapor que está aqui na tampa, ela escorre. E aí, na parte de trás aqui, ó, ela tem um compartimento que armazena essa água que cai aqui, né, do vapor. Então, de vez em quando, assim, de vez em quando não, na verdade, sempre que você utilizar a panela, tire aqui, ó, e lave, tá? Porque, imagina, acumula aqui umidade e depois você não lava, o negócio aqui vai criando, sei lá, bolor e acaba estragando aqui. Então, assim, é bom você sempre manter ela limpa. Um outro cuidado que você tem que ter é o seguinte: aquela parte de dentro ali, ela esquenta, né? E você não pode colocar essa parte, esse compartimento aqui, não pode colocar ela com essa parte de fora úmida, tá? Então, assim, se tiver úmido, corre o risco de, na hora que cair ali em contato ali, porque assim, imagina que está molhado aqui, você coloca na panela, né? Você coloca aqui, está molhado aqui, aí você fecha, a umidade fica para o lado de dentro, na parte de baixo ali onde esquenta, tá? Então assim, não é legal, é sempre bom você ver se a parte de dentro aqui está seca também, né? Às vezes você passa um paninho para tirar alguma sujeirinha que caiu ali, e essa parte que às vezes você lava, coloca o arroz aqui dentro e está molhado, você coloca dentro e acaba fechando e cozinhando tudo ali com a parte de baixo molhada. Então assim, é um cuidado muito grande que você tem e que ajuda você a manter a sua panela assim por mais tempo, né? Aumenta a vida útil da sua panela. Em relação à limpeza, é isso aí. Essa parte de fora você pode passar um paninho. Eu não recomendo você lavar essa parte de dentro aqui, tá? Porque eu não sei essa parte da resistência aqui, se às vezes cai água ali. Então assim, você pode passar um paninho úmido, né? Deixar secar, mas essa outra parte aqui com certeza você limpa. Nessa outra aqui também, ó, você percebe que não tem um negocinho pequenininho aqui, tem um negócio grande aqui, ó. Isso aqui sai, tá? E é justamente para manter por onde sai o vapor, então você consegue tirar e limpar, tá? Da mesma maneira. Então, pessoal, em relação à limpeza e cuidados, seria mais isso aí, tá? É sempre bom, por ser alimentos, é bom sempre manter bem higienizado ali, para você não correr o risco de contaminar ou, sei lá, qualquer tipo de risco aí com o alimento. E com essa parte aqui do teflon antiaderente, acho que é teflon, né, antiaderente, toma cuidado para não ficar raspando ou passando bucha, aquelas, como é que chama? Esponja de aço, né? Porque realmente vai gastando o antiaderente, depois de um tempo você não tem a mesma qualidade do produto, tá? Então seria mais isso aí. Uma pergunta que o pessoal faz muito para mim, e assim, se eu posso deixar essa panela ligada, por exemplo, o dia inteiro, né? Imagina que você trabalha o dia inteiro e você quer chegar no final do dia com o arroz quentinho. Quando eu trabalhava no Japão, eu fazia isso, né? Eu saía às 6 horas da manhã, colocava o arroz e eu deixava cozinhando o dia inteiro. E aí chegava no final do dia e eu já tinha um arroz quentinho, porque assim, como você viu, ela cozinha, depois ela entra em modo só de manutenção de temperatura. Então assim, eu fazia isso. Eu recomendo? Aí já é outra história, porque assim, depois eu falo que é recomendável, você vai lá e põe para cozinhar e depois pega fogo na tua casa, você vai falar que foi eu que falei que podia. Então assim, não é que pode, eu já fiz e nunca tive problemas. Então assim, depende de cada um. Se você quiser correr o risco de deixar ela ligada, ela foi feita para não ficar cozinhando, né? Ela foi feita para cozinhar, chegar ali e manter a temperatura, né? Aí você me fala, mas ela resseca? Não, porque assim, a partir do momento que ela para de cozinhar, para de sair o vapor, né? Então assim, o vapor ele fica ali meio que só mantendo
para não passar do ponto também, né? Então tem essa característica. Então, assim, de uma forma geral, em relação às panelas, são essas as dicas que eu dou, tá? São essas características da panela de arroz. Na verdade, essa aqui é a panela de arroz, pode ser feito arroz brasileiro e tal, e essa aqui o arroz japonês. Você deve estar pensando assim, qual que eu devo comprar, né? Onde que, sei lá, qual que eu compro, onde eu compro. E aí é o seguinte, ó. Primeiro, onde comprar? Onde que eu indico? Eu não sei onde você mora, tá? Normalmente as maiores cidades, elas já têm lojas de produtos orientais, tá? Que você consegue encontrar panelas japonesas, tá? Elas são importadas, são mais caras, você consegue encontrar facilmente, tá? Se você não mora em uma cidade grande, né? Se você mora em uma cidade talvez do interior ou que não tenha realmente uma loja de produtos japoneses, você consegue comprar pela internet, tá? Não sei questão de valor, se vai ter muita diferença ou não, mas você consegue achar pela internet lojas aqui do Brasil, né? Elas importam e você compra delas, né? Eu não recomendo você comprar diretamente de uma loja japonesa, primeiro porque você não vai conseguir nem ler, né? Vai chegar lá aquele monte de kanji, hiragana e katakana, você não vai entender nada e para você comprar vai ser muito difícil. Então eu recomendo você comprar em uma loja de produtos japoneses, que se tiver uma loja física você vai lá e compra, ou você compra pela internet, tá? Você consegue achar facilmente, tem inúmeras marcas, eu não vou entrar no mérito de qual que é melhor ou qual que não é, porque assim, primeiro porque eu não conheço todas as marcas, eu não fiz um teste com todas as fabricantes ou todos os tipos de panela para te falar qual que é melhor, qual que é pior, e nem assim, não é o intuito desse vídeo, né? Esse vídeo eu queria te passar um pouco das características, um pouco das diferenças, algumas realmente peculiaridades dessas panelas. E aí você deve estar se perguntando qual comprar, né? Realmente eu acho que vai muito do caso de cada um, tá? Eu acho que cada um tem que analisar o bolso principalmente, né? Porque assim, você me fala, se você tem dinheiro, você, sei lá, não sei com o que você trabalha, mas se você tem dinheiro para investir em uma panela, essa aqui é melhor, tá? Mas se você não tem condições, questão assim, por exemplo, às vezes você quer fazer para sushi, você quer trabalhar com sushi, né? Às vezes você não tem condições de começar e comprar uma panela elétrica de arroz, você talvez queira comprar uma panela ou investir em outros utensílios. E assim, uma dica minha, tá? Aí é uma dica minha. Eu compraria outros utensílios sem ser a panela, tá? Até engraçado porque assim, eu só estava falando de panela agora, o arroz é o principal ingrediente e aí você vem e me fala que não comprar uma panela de arroz. Por que eu digo isso? Porque você consegue fazer o arroz em panela normal, tá? Você consegue fazer o arroz no fogão, tá? Se você tiver a receita ali, você tiver o passo a passo, você consegue fazer um arroz legal, de altíssima qualidade, em uma panela normal no fogo. Realmente, eu não indico assim, se você tem dinheiro sobrando, muito dinheiro sobrando, compra uma japonesa. Se você não tem muito dinheiro, mas tem alguma coisinha ali, essa daqui facilita bastante, porque assim você não precisa se preocupar. Colocou o arroz, ligou, deixou ali, ela chega sozinha no ponto, se você colocar a quantidade certa de arroz e de água. Mas se você imagina que você está começando agora e você quer começar, mas não quer investir muito, eu recomendo assim que você aprenda a fazer na panela normal e não gaste, sei lá, 200, 300 reais com uma panela de arroz, tá? Vê se é isso que você quer mesmo, para depois você investir, porque assim, eu sei que normalmente quem está começando não tem muito dinheiro, né? A pessoa não tem como investir uma quantidade muito grande, então fica até complicado eu indicar, tá? Bom, pessoal, essa aqui foi uma live especial que eu fiz para vocês,
falando só sobre panelas de arroz. Eu espero que vocês tenham assim, gostado, porque assim, para mim foi uma experiência nova, incrível. Espero fazer outras transmissões, dar outras dicas, falar sobre outros assuntos. Tenho certeza que eu acho que tem muita coisa aí para a gente conversar. E a gente se vê aí numa próxima transmissão. Quem quiser deixar alguma pergunta, alguma sugestão sei lá, sugestão de assunto, tema, alguma dificuldade, alguma coisa assim que eu possa responder, deixa aqui embaixo. Não sei se tem uma área de comentários ou algum lugar para você deixar aí a sua sugestão. E eu agradeço novamente e a gente se vê aí no próximo vídeo. Tá legal? Até mais, uma boa noite para todo mundo e obrigado. Tchau!